Muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez para termos uma aula a respeito do lançamento do projeto, nesse caso concretamente no lançamento oblíquo. Vou falar do lançamento oblíquo. Então, lançamento oblíquo é todo tipo de lançamento que é feito a uma inclinação superior a 0 graus e inferior a 90 graus. Então, todo lançamento, a execução de todo movimento que é executado a uma inclinação inferior a 90 graus é designado de lançamento oblíquo. Então, portanto, o lançamento oblíquo, todos os jogadores na vida real, quando nós lançamos, quando o jogador chuta a bola, o basquetebol quando encesta a bola, o guarda-redes quando quer pegar a bola, encaixar a bola, então todo está a executar o lançamento horizontal. Então, portanto, nós temos esta figura que vai fazer o estudo, a caracterização do lançamento horizontal. Primeiro, nós temos uma inclinação aqui, ou ângulo θ. Dizer que o lançamento horizontal é diferente, o lançamento oblíquo é diferente do lançamento horizontal. Por quê? Aqui ele vai executar todos os movimentos. Primeiro, teremos, aqui na horizontal, vai executar o movimento uniforme. E na vertical, aqui é o movimento variado. Só que o movimento variado será dividido. Ao subir, é o movimento retardado. Porque a velocidade vai diminuindo até atingir aqui a velocidade máxima, será igual a 0. Quando atinge a altura máxima, a velocidade máxima será igual a 0. E quando vai descendo, vai aumentando a sua velocidade, terá um movimento acelerado. Então, portanto, no lançamento oblíquo, nós temos 3 movimentos. Temos o movimento retardado ao subir e temos o movimento acelerado ao descer, nós temos o movimento uniforme na horizontal, depois da partícula chegar na superfície da Terra. Então, nós temos esses 3 movimentos e vamos executar as equações do movimento oblíquo. Primeiro, para nós determinarmos, vamos explicar esta particularidade, fazemos o estudo. Portanto, nós temos aqui uma parte aqui na vertical temos aqui velocidade de lançamento e aqui temos a velocidade no eixo do Y e aqui temos a velocidade no eixo do X. Aqui é a hipotenusa e hipotenusa e aqui temos o cateto oposto e aqui temos o cateto adjacente. Então, para nós tirarmos as equações trigonométricas, devemos muito bem olhar as características, vamos usar os princípios trigonométricos. Um dos princípios é o princípio da trigonometria, que é o princípio de Pitágoras. Ela afirma que na vertical, que é aqui, consideramos o eixo dos Y, teremos aqui, e aqui o eixo dos X. Então, na vertical, sempre goza a propriedade e aqui temos uma inclinação de um certo ângulo qualquer. Então, aqui vamos designar como se fosse o ângulo θ. Portanto, para aqui nós teremos aqui o ângulo na vertical é o Y, que é o seno. Ficamos com o seno do ângulo θ é igual a o cateto oposto sobre a hipotenusa. Depois teremos o cosseno do ângulo θ, que é aqui, é na horizontal, é igual a cateto oposto, que é a velocidade de X, sobre a velocidade de lançamento. Portanto, vamos deduzir essas equações. Teremos a primeira equação. É dizer que, regra 3,5, o seno do ângulo θ é igual à velocidade de Y sobre a velocidade de... Então, podemos ter essas equações. E são esta equação do movimento aqui, nós teremos como valor aqui, primeiro é o valor
No movimento uniforme, temos aqui a velocidade do campo, temos aqui a velocidade x, e depois temos aqui a elongação em função do tempo, agora a velocidade x vezes o tempo de subida. Então, nesse caso, nós sabemos o que é velocidade de x. Implica dizer que, se a primeira equação é a velocidade de x será igual à velocidade de lançamento vezes cosseno do ângulo θ, a velocidade, a deformação é a elongação, que é igual à velocidade de x, que é cosseno do ângulo θ, velocidade de lançamento vezes cosseno do ângulo θ, vezes o tempo de subida. Então, esta é a equação da velocidade. Então, esta é a equação da elongação para o movimento uniforme. Esta é a equação da elongação para o movimento uniforme. Portanto, nós vamos ter aqui a segunda caracterização da aula, que é, agora vamos falar do estudo do movimento no sentido vertical. No sentido vertical, nós teremos a seguinte característica, primeiro e segundo. Primeiro teremos a equação da velocidade em função do tempo é igual a velocidade OY mais a aceleração vezes o tempo de subida. Então, teremos aqui a elongação em função do tempo será igual a velocidade OY vezes o tempo de subida mais 1 sobre 2 a aceleração. Teremos aqui, fica a aceleração de gravidade vezes o tempo de subida ao quadrado sobre 2. Então, estas serão as expressões que vamos usar para determinar o valor das equações que vão envolver as duas projeções. Nesse caso, vamos falar do lançamento oblíquo, em que o sentido de verificação é no sentido vertical. Vamos falar do lançamento no sentido vertical. Então, este lançamento no sentido vertical vai ter essas duas projeções. Portanto, olhando na segunda característica, nós teremos como valor absoluto. Teremos aqui essa equação, será velocidade em função do tempo, será igual à velocidade, fica a velocidade inicial, vezes seno do ângulo θ, mais a aceleração vezes o tempo de subida. Teremos aqui a elongação em função do tempo, será igual à velocidade do y. A velocidade do y é a velocidade de lançamento, vezes seno do ângulo θ, vezes o tempo de subida, mais 1 sobre 2, a aceleração de gravidade, vezes o tempo de subida ao quadrado. Então, estas são as equações no sentido vertical para determinarmos as equações da velocidade, assim como a equação da elongação de uma partícula no sentido da queda ali, no sentido do lançamento horizontal. Para nós caracterizarmos essas equações do lançamento horizontal, nós devemos concretizar no sentido vertical em que o movimento é retardado. Essa equação terá, teremos aqui a equação da velocidade e a equação da elongação no decorrer do tempo. Esta expressão da velocidade igual à expressão da gravidade. Então teremos ali velocidade em função do tempo igual à velocidade inicial de lançamento vezes seno do ângulo θ menos a aceleração de gravidade vezes tempo de subida. Então, quando atinge a altura máxima, quando estamos na altura máxima aqui, a nossa velocidade final igual a zero. Então, igual a nossa expressão, teremos aí velocidade inicial vezes seno do ângulo θ será igual à aceleração de gravidade vezes tempo de subida. Então, portanto, para nós termos esta equação do tempo de subida, nós vamos isolar. O tempo equivale a dizer que o tempo de subida será igual à velocidade inicial vezes seno do ângulo θ sobre a aceleração de gravidade. Então, esta é a equação para determinarmos o tempo de subida. Para determinarmos o tempo de subida da equação. Para determinarmos o tempo de subida, devemos utilizar este princípio ou esta equação que será válida para a determinação do tempo de subida. Então, para nós encontrarmos o tempo total, temos que executar um tempo de subida e outro tempo de descida. Então, significa que o tempo total será igual a 2 vezes ao tempo de subida. E será igual a 2 vezes
é velocidade inicial vezes seno do ângulo θ sobre a aceleração de gravidade. Então, essa é a equação para determinarmos o tempo total do sistema. Então, esta é a equação para determinação do tempo total do sistema. Então, portanto, chegadas essas equações, nós vamos dar continuidade para a dedução da equação geral do movimento oblíquo. Então, nós falamos essas equações, olhamos para os princípios da equação geral, olhamos as equações de dedução da equação do sistema e vamos olhar essas são as equações que vamos ajudar para resolver qualquer tipo de princípios. Portanto, vamos ver aqui em que a velocidade de lançamento de função do tempo quadrado é igual à velocidade ou y ao quadrado vezes 2 vezes a aceleração de gravidade vezes a altura máxima. Portanto, para nós chegarmos aqui na altura máxima, logo a velocidade igual a zero. Ficamos com a velocidade de lançamento igual a zero, teremos a seguinte expressão: velocidade do y ao quadrado menos 2 vezes a aceleração de gravidade vezes a altura máxima será igual a zero. Damos a expressão, igualamos a zero. Pegamos esta parte negativa, passamos para o segundo método. Teremos 2 vezes a aceleração de gravidade vezes a altura máxima será igual à velocidade do y ao quadrado. Queremos a altura, pegamos a altura, este passa a dividir a altura máxima será igual à velocidade do y ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração de gravidade. O que é y ou y? O y é a altura máxima será igual. O que é o y? É seno, ficamos aqui, com o valor de velocidade inicial vezes seno de θ, isso tudo ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração de gravidade. Então, a equação da altura máxima será igual. A altura máxima aqui será igual ao quê? Velocidade inicial ao quadrado vezes seno de θ ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração de gravidade. Isso aqui é a equação geral para determinarmos a altura máxima. Essa é a equação geral para a determinação do valor da altura máxima do sistema. Então, para nos resolver, determinarmos a altura máxima do sistema, devemos usar esta equação que é um princípio fundamental para a determinação da equação de determinação da altura máxima do sistema. Então, teremos horizontal aqui na horizontal, devemos determinar a equação do alcance máximo, que dizemos que em função do tempo, nesse caso é a distância, é igual à velocidade inicial do x vezes o tempo de subida. E se nós dissermos que esta velocidade, que é o alcance, será igual à velocidade aqui, que é a velocidade inicial, vezes cosseno do ângulo θ, vezes o tempo de subida. Dizemos que o tempo de subida é igual a 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ sobre a aceleração de gravidade. Então, vamos pegar isso, vamos substituir. Então, teremos o alcance será igual à velocidade inicial vezes cosseno do ângulo θ vezes 2 vezes a velocidade inicial do lançamento vezes o seno do ângulo θ sobre a aceleração de gravidade. Isso temos que pôr entre parênteses. Então, vamos pegar o princípio da multiplicação. Pegamos este multiplicando, depois teremos o alcance será igual, o alcance máximo, né? É o mínimo, será igual a velocidade vezes velocidade, vai dar velocidade inicial ao quadrado vezes sobre a aceleração de gravidade vezes 2 vezes seno do ângulo θ vezes cosseno do ângulo θ. Já é sabido que o seno de 2 vezes θ é igual a 2 cosseno de θ vezes seno de θ. Então, pegamos a expressão substituição conjugada e o alcance será igual
a velocidade inicial ao quadrado sobre a aceleração de gravidade vezes seno de 2 vezes θ. Então, essa é a expressão para a determinação do alcance da trajetória no sentido horizontal. Então, aqui é para determinar o alcance da trajetória no sentido horizontal, que é a equação geral do alcance da trajetória no sentido horizontal é dada por esta expressão. A equação geral, que é designada a equação de trajetória do lançamento oblíquo. Portanto, teremos aí, primeiro temos dois sistemas de equações. Primeiro, a equação da elongação, que é a distância igual a velocidade inicial vezes cosseno do ângulo θ vezes o tempo. Então, segundo, teremos a elongação, que é igual a quê? Essa elongação é igual a velocidade inicial vezes seno do ângulo θ vezes o tempo menos 1 sobre 2 a aceleração de gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então, partindo dessas duas equações, nós aqui vamos deduzir a equação geral. Partindo dessas duas equações, vamos deduzir a equação geral do sistema. Significa que vamos aqui isolar em função do tempo dessa expressão. Nós teremos o tempo será igual o deslocamento sobre a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ. Então, pegando essa expressão, substituindo, teremos y, será igual a velocidade inicial vezes seno do ângulo θ vezes, no lugar do tempo, x sobre a velocidade inicial vezes cosseno de θ, puxar, menos 1 sobre 2, a aceleração de gravidade, vezes x sobre velocidade inicial vezes cosseno de θ, isso tudo ao quadrado. Então, chegando a essa expressão, vamos pegar essa parte, teremos aí y, será igual, conjugando isso aqui, teremos traço de fração, velocidade inicial sobre velocidade inicial vezes seno de θ sobre cosseno de θ vezes a deformação. Menos, teremos menos 1 sobre 2 a aceleração de gravidade vezes, e teremos deformação ao quadrado sobre velocidade inicial ao quadrado vezes cosseno de θ ao quadrado. Então, pegando esse desenvolvimento, vamos substituir na expressão, nós teremos a expressão trajetória este coisa. Nós sabemos que tangente de θ. Então, teremos aí x tangente do ângulo θ menos, quando essa conjunção teremos a aceleração de gravidade sobre 2 vezes velocidade inicial do lançamento ao quadrado vezes 1 sobre cosseno de θ ao quadrado vezes a deformação ao quadrado. Portanto, sabemos que secando é 1 sobre cosseno de θ. Portanto, se nós temos aqui, ficamos com secante ao quadrado. Agora, essa expressão vai equivaler a secante de θ ao quadrado. Então, se substituirmos aqui, teremos o y igual a x vezes o tangente do ângulo θ menos a aceleração de gravidade sobre 2 vezes velocidade de lançamento ao quadrado vezes secante de θ ao quadrado vezes deformação ao quadrado. Portanto, chegados aqui a expressão geral da trajetória. Ele é a expressão geral da parábola trajetória, dessa parábola, ou pode ser designado aqui y menos y inicial igual a x menos x inicial vezes tangente de ângulo θ menos a aceleração de gravidade sobre 2 vezes
velocidade inicial ao quadrado, vezes secante de θ ao quadrado, vezes x menos x inicial ao quadrado. Então, essa expressão que é esta, que caracteriza a parábola da trajetória, é uma expressão parabólica. Esta é a expressão parabólica que vai caracterizar o estado de lançamento de qualquer partícula, nesse caso, num sentido oblíquo. Então, para que nós determinarmos o estado de lançamento desse sujeito, nós devemos caracterizar essa expressão olhando naquilo que é a equação geral. Chegado por aqui, mais uma vez, muito obrigado pela atenção dispensada, e este é, mais uma vez, uma aula do lançamento oblíquo,